Meus queridos, eu quero fazer com vocês a quarta meditação no Salmo 107, que está aí do verso 23 até o versículo 32. E diz assim o texto: Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Como é bom podermos meditar num texto como este. Aqui há uma figura de linguagem muito bonita. O salmista, que tem nos convidado a render graças ao Senhor por sua bondade e para com suas maravilhas para com os filhos dos homens, agora ele mostra que aqueles que, tomando navios, descem aos mares e que fazem trânsito nas profundezas das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Você pode perguntar, mas, pastor, que maravilhas são essas que aqueles que viajam de navios, aquelas viagens longas, que maravilhas são essas? Os céus olhavam para cima, os céus, e para todos os lados água. De fato, são maravilhas. Mas as maravilhas que o salmista aqui está relatando, ele diz: pois ele, Deus, falou e fez levantar o vento tempestuoso e elevou as ondas do mar. Gostaria de pensar com vocês aqui o simbolismo que o salmista nos mostra. Ele mostra pessoas que compram suas passagens e faz aquelas longas viagens demoradas, viagens de navios, naquele tempo onde a tecnologia ainda não era tão avançada como em nosso período. As viagens eram longas, meses. Eles arrumavam grandes mantimentos nos navios, levavam diversão, música. E eles então, naquela sua rotina, um dia, 2 dias, uma semana, outra semana, comendo, bebendo, se divertindo, contando piadas, contando histórias, outras horas dançando, brincando, para que o tempo passasse. E no navio, calmo, tranquilo, para chegar até o destino que eles tinham planejado. E eles estavam tranquilos. Os dias se passam, as semanas se passam e até mesmo os meses se passam e eles nos navios, tranquilo. Eis que de repente Deus vai mudar essa rotina. Deus fala, que é o que o texto diz, pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso e elevou as ondas do mar. Percebam que essas pessoas estão numa rotina e Deus vai mudar a rotina deste povo. Deus fala e os ventos sopram muito fortes naquelas águas e de repente as ondas começam a se levantar e o autor vai usar uma hipérbole, uma linguagem, uma figura de linguagem aumentativa, que diz o seguinte: subiram as ondas até os céus e quando elas descem, desceram até aos abismos. No meio destas angústias desfalecia-lhes a alma. Percebam vocês, o navio está caminhando semanas, meses, nas águas tranquilas. De repente Deus fala e o vento começa a soprar e as ondas são fortíssimas. E as ondas, na linguagem hiperbólica, chegam até os céus e quando elas descem, descem até os abismos. Como fica aquele navio que antes era opulento, parecia uma fortaleza? De repente, aquele navio fica como uma folhinha de papel sendo jogado de um lado e de outro. E as pessoas então ficam angustiadas
E o texto chega a dizer que eles andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Mais uma vez ele nos usa aqui uma linguagem interessante. Quando o navio vai para um lado e para outro, sendo açoitado pelas fortes ondas, as pessoas ali naquele navio estavam como ébrios, como bêbados, sem firmeza. Vai para um lado, vai para o outro, segura de um lado, segura de outro, e pensa uma coisa, pensa outra. Será que a gente vai sobreviver? Será que a gente vai morrer? Será que esse navio vai naufragar? Eles estão angustiados. Eles estão com muitas dificuldades. E aí, nessas horas de angústias, nessas horas de tribulações, o texto então nos diz: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Deus, o mesmo Deus que falou e o vento se levantou e açoitou aquelas águas e fez grandes ondas, é o mesmo Deus que fez cessar a tormenta. É o mesmo Deus que fez as ondas se acalmarem, é o que diz o verso 29. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim Deus os levou ao porto desejado. E aí vem a palavra exortativa do salmista. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ele acrescenta: exaltem-no também na assembleia do povo, e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Meus queridos, esse é o texto que nós acabamos de ler. Nós podemos aprender para a nossa vida o seguinte: as nossas rotinas podem ser, qualquer momento, modificadas. E foi o que aconteceu este ano. Neste ano, começamos normalmente, trabalhando, sorrindo, comendo, bebendo, muitos casando, outros se descasando, as pessoas estudando, enriquecendo, outras empobrecendo, umas sendo adoentadas, mas vão para os médicos e são curadas, outras morrem. Uma rotina normal. De repente, ouve-se que lá na China começou uma epidemia de um vírus que estava matando pessoas, e de repente esse vírus foi se espalhando no mundo inteiro e a nossa rotina mudou. Ficamos como que fora do nosso senso, do nosso tino. Uns falam uma coisa, outros falam outras. Uns, esse remédio cura, outros dizem não cura. Meus queridos, e o que é que acontece? Por que tudo isso aconteceu? Quem foi que trouxe-nos tudo isso? Bom, aqui baseado neste salmo, foi Deus quem mudou a rotina daqueles viajantes dos navios. Foi Deus quem falou e o vento se levantou e soprou naquelas brandas águas e as tumultuou, as tempestuou, e os naviozinhos ficaram como que folhas sendo jogadas de um lado para o outro. Os homens andaram e cambalearam como bêbados, sem segurança alguma, perderam o tino. Mas naquela angústia eles clamaram ao Senhor, e o Senhor os livrou de todas as suas tribulações. Quero lhe chamar a atenção aqui. Ao invés de ficarmos comentando, falando, discutindo, mostrando nossas sábias opiniões, há algo maior e melhor que podemos e devemos fazer. É clamar ao Senhor. É clamar ao Senhor que Ele nos livre dessas grandes tribulações, pois o Senhor está com seus ouvidos prontos para nos ouvir. Ele ouviu o povo naquele tempo e os livrou de todas as suas tribulações, e eles se alegraram com a bonança que se fez. E Deus os levou ao porto que eles desejavam. O que devemos fazer, queridos? Depois que clamarmos e o Senhor nos livrar de todas essas angústias, devemos render graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. E o último verso que lhe diz: exaltem-no também na assembleia do povo, e o glorifiquem no conselho dos mais velhos, dos anciãos. Devemos nos reunir para agradecer a Deus, para louvá-lo, para adorá-lo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que estas palavras sejam gravadas no seu coração. Deus é poderoso para mudar a sua e a minha rotina.
mas Ele é poderoso para nos livrar de toda e qualquer tribulação. A nós cabe-nos nos alegrar em Deus e render graças a Ele, e nos reunir com a Assembleia do Povo e adorar o seu santo nome. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.